dia 3 de setembro de 1989, acontecia no Brasil o que ficou conhecido naquela época como um dos maiores desastres aéreos já ocorrido no país. O acidente do Varig 254. Neste fatídico dia, era um voo que ligava a cidade de São Paulo, tinha seu ponto inicial São Paulo, com destino a Belém do Pará. Porém, esse voo era conhecido como pinga-pinga pelo fato de ter várias escalas até seu destino final. Escalas ali em Minas Gerais, em Uberaba, Uberlândia, em Goiânia, Brasília, Imperatriz, Marabá e de Marabá para Belém. Então tudo acontecia normal com esse voo, com 54 passageiros, incluindo tripulação. E quando esse voo chegou na sua última escala, que era Marabá, esse avião foi reabastecido e assumiu os novos pilotos, né? A nova comissão de bordo assumiu, que era através do piloto César Garcês e do seu copiloto Nilson Zilli. Aí uma observação que quando um piloto assume um avião até seu outro destino, ele tem que fazer todo o processo no computador do avião para dizer aonde esse avião, informar para o avião para onde ele tem que ir, para o seu destino. E nessa época era inserido no computador de bordo, na bússola, o grau, que através do grau o avião saberia se ia para norte, oeste, enfim, outras. E tava lá, eles digitaram 0270, que teoricamente levaria o avião para o norte. Porém, todos os pilotos naquela época sabiam que o zero da direita era uma casa decimal e poderia cortar ela, esquecer a da direita. Que fica cortando o zero da direita ficaria 0,27 graus, ou seja, o grau correto para ir até Belém do Pará. Só que de alguma forma ou eles esqueceram, tanto o piloto como o copiloto, ou não deram atenção, e do jeito que pegaram 0270 inseriram, e o avião entendeu que aquela forma que eles inseriram ficou 270 graus, ou seja, o zero que foi cortado foi o da esquerda e não da direita. Então o avião ficou 270 graus em vez de ter ficado 0,27 graus. Com aquela proa, eles levantaram o voo e seguiram seu destino. Só que, em vez de ir para o norte, o avião seguiu para o oeste. E no oeste estava a grandiosa floresta amazônica. E seguiram. Com o passar do tempo, era para ser um voo de apenas 50 minutos. E o tempo foi passando. Eles voando sem se dar conta do erro que tinham cometido. Se passaram 50 minutos, se passaram 1 hora, e eles começam a se questionar. Não era para a gente já ter enxergado Belém, até pelo tempo, e só o que eles enxergavam era escuridão total. E cada vez mais entrando adentro da Amazônia. Então eles tentaram comunicação via rádio, porém não conseguiram, até pelo fato da distância, pelo fato de naquela época a comunicação de radares ser um pouco ruim, até mais ainda quando a distância entre o avião e a torre era grande, e a distância deles para a torre de Belém já era um pouco grande, eles não conseguiram. Tentaram, e assim o tempo passando cada vez mais, e combustível diminuindo. E naquela mesma noite, já escuro, que eles levantaram voo mais ou menos às 5h30 da tarde de Marabá, e já estavam praticamente a 1h30, 2 horas de voo, sendo que o voo só era para 50 minutos. E naquela mesma noite, já tinha 2 voos Varigs também sobrevoando, para outras regiões, claro, outros destinos. Eles tentaram comunicação, porém também ineficaz. Já se batia em média 9 horas da noite. Foi quando o piloto percebeu que estava perdido, percebeu que não ia ter mais combustível para voltar e teria que fazer um pouso forçado na floresta amazônica.
ele informa aos passageiros, que no final vou deixar o vídeo da caixa preta para vocês entenderem melhor o que ele disse, e informa que vai fazer o pouso de emergência. Ele informa que era com problema de bússola, só que ele mentiu, que a bússola estava tudo ok. O problema é que ele errou ao colocar o sentido que o avião tinha que ir. E o avião caiu por pane seca, por falta de combustível. Então, ele prepara os passageiros e prepara o avião para um pouso forçado. Então, mais ou menos às 9h45 da noite, o avião desce, cai na floresta amazônica. Logo na queda, as árvores arrancam as duas asas do avião e entra só aquele charuto do avião na floresta. Intacto. Claro, teve algumas coisas quebradas, mas aquela maior parte ficou intacta. Isso aí que ajudou a salvar algumas pessoas. De 54 pessoas que estavam a bordo, 42 sobreviveram, 12 morreram, 17 ficaram feridas, e entre mais. E o avião ficou dessa forma aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês. Com o passar após a queda, com o passar da noite, com o passar dos dias, até porque o socorro veio só 4 dias depois, apareceu. Antes disso, 4 pessoas que sobreviveram decidiram sair caminhando pela floresta fechada em busca de ajuda. Eles percorreram em média 40 quilômetros floresta adentro até encontrarem uma fazenda, e nessa fazenda tinha um rádio comunicador, e foi assim que eles conseguiram pedir ajuda. E esse foi o fim do voo Varig 254. Eu vou deixar aqui um vídeo da caixa preta desse voo para vocês entenderem melhor o que aconteceu. Valeu! Passageiros do comandante Cubucão. Tivemos uma pane de desorientação do nosso sistema de bússola. Estamos com o nosso combustível já no final, ainda com 15 minutos. A todos que mantenham a calma, porque uma situação como essa realmente foi difícil de acontecer. Estamos a todos esperando de que isso não passe de apenas um susto para todos nós. Muito obrigado e todos você nunca pediu para Belém por quê? Não, porque não tinha indicação de Belém, a bússola estava com outra proa, a gente ficou andando entre Belém e Marabá e não conseguiu chegar a lugar nenhum. Agora está indo para Marabá e não tem mais combustível para ir para lugar nenhum, entendeu? Um acabou de parar, a gente vai ter que descer agora. Não vou poder falar mais, que a gente vai se preparar aqui para o pouso, ok? Pessoal, tripulação preparada para o pouso passado.